mundial foi quebrado essa semana. Um cara conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Alguém viu isso? Alguém viu reportagem sobre isso? Era um queniano, claro, porque eu não sei qual é a genética que eles têm, mas é impressionante. Você pode ver as últimas maratonas, sei lá, dos últimos 10 anos, os quenianos eles estão sempre liderando. Então, para variar, um queniano bateu um recorde mundial. Ele enfrentou 42 quilômetros de maratona em menos de 2 horas. E aí eu estava vendo a reportagem, ele estava super feliz. Ele estava tão animado que ele chegou a comparar o marco histórico que ele fez com a primeira vez que o homem pisou na lua, só para você ter noção de como ele estava animado. E aí eu falei, cara, deixa eu ver um pouco de como foi a corrida. E eu comecei a pesquisar detalhes sobre a corrida e algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é que para que ele conseguisse bater essa meta, para que ele conseguisse romper com esse recorde, 40 e poucas pessoas foram junto com ele ao longo da jornada. São chamados de pacemakers. Então eles eram divididos em grupos de 7 e eles iam ajudando a ditar o ritmo ao longo da maratona. Porque ele está lá focado em vencer, ele está lá focado em chegar no final. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e dar para ele o ritmo certo que ele tem para chegar até lá. Tem alguém que já está entendendo isso? Diga amém. Então ele pode ser o melhor do mundo, ele pode ter o melhor preparo, ele pode ter a melhor genética, mas ele precisa de pessoas junto com ele, ditando o ritmo, dizendo, você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui, ei, ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar, você não vai parar até que você chegue na linha final. E aí eu fiquei vendo mais alguns detalhes e outra coisa me chamou a atenção. Além dos pacemakers que vão ajudando a ditar o ritmo, foi um carro elétrico na frente também, e esse carro ele ia projetando um facho de laser. Um facho ou um feixe? Tanto faz, whatever. E ele ia projetando um facho de laser para que o corredor soubesse qual eram as melhores partes do percurso para ele percorrer. E eu fiquei olhando aquilo e falei, Deus, a nossa jornada de fé é exatamente como uma maratona. Tem muita gente que está cansada porque está achando que tem a ver com velocidade para chegar lá. E não, a nossa jornada de fé não tem a ver com o quão rápido a gente vai chegar, mas tem a ver com a gente chegar no final. Porque não é tão importante quanto começa, é importante como termina. E aí eu fiquei vendo tanta intencionalidade, tantos detalhes, tantas coisas que ele se preocupou para chegar até lá. E sabe o que me chamou a atenção? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um maratonista, ele tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos crentes tem a respeito da sua jornada de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema dessa mensagem é você precisa escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar escolher algumas coisas para a sua jornada. Você vai precisar escolher os seus conselheiros, você vai precisar escolher os seus combustíveis, você vai precisar escolher quais são os próximos passos, você vai precisar escolher quais guerras vale a pena lutar, você vai precisar escolher quais portas você precisa entrar, você vai precisar escolher quem é que te mantém de pé, quem te justifica, você vai precisar escolher quem provê sobre a tua casa. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar. Hebreus 12:1 diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem.